Para você que está pensando em adquirir seu imóvel através de financiamento imobiliário, você conhece o financiamento atrelado a juros de poupança? Você sabe fazer o comparativo entre a linha de crédito normal e a nova atrelado a juros de poupança, que pode ter variação durante o contrato de financiamento? Você sabe comparar qual o melhor custo efetivo total das duas operações? Ou será que eu consigo alterar essa modalidade durante a vigência do meu financiamento? Para essas dúvidas e muito mais, fica comigo nesse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a analisar o novo financiamento atrelado a juros de poupança e também, claro, a comparar com o financiamento normal de juros mais TR. E para isso, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador para que a gente possa analisar e fazer os seus comparativos para você escolher o melhor financiamento. Bom, o que eu posso, a princípio, na introdução, o que é feito o financiamento normal? O nosso financiamento comum ele é feito de uma taxa de juros fixa, tá? Mesmo que tenha alteração da taxa do banco, esse juros nunca vai ser alterado. E como exemplo na nossa tela, eu vou colocar para vocês a taxa de juros sendo praticado da Caixa Econômica Federal de 8,95 efetivo ao ano, mais TR. Todo financiamento imobiliário ele é corrigido normalmente pela TR. Existem outras modalidades novas como IPCA ou até mesmo pré-fixada, mas o financiamento mais comum e o mais utilizado no mercado há muitos anos é o financiamento com taxa de juros fixa mais TR. A TR é a taxa referencial, esse é o indexador que também corrige a poupança. E o que eu sempre digo é o indexador mais seguro que a gente poderia ter, principalmente dentro do nosso país. Então, pessoal, para a gente entender um pouco mais de TR, e depois eu vou até fazer um outro vídeo para falar como é feita as correções de TR, de que maneira ela é incluída e cobrada dentro do nosso contrato de financiamento, mas ela sempre existiu em todos os financiamentos há muitos anos. Essa TR, no momento em que a gente grava esse vídeo, ela teve há um tempinho atrás, mais ou menos um ano atrás, ela teve um período de 4 anos mais ou menos onde ela esteve zerada, zero. A partir do momento que a gente começa a ter uma inflação um pouco mais alta, em torno mais ou menos de 8,5% a 9% ao ano, essa TR começa a aparecer, mas mesmo em épocas de inflações altas, de taxa Selic alta, ele ainda é um indexador baixinho e costuma ser muito seguro. Bom, o financiamento atrelado já à poupança, como vocês podem visualizar na tela ao lado, a gente tem uma taxa de juros fixa, normalmente bem menor, mais correção de poupança e mais TR. Então a TR ela sempre vai existir nas duas modalidades. A diferença da modalidade de poupança é que ela é feita por juros fixo mais poupança. E aí sim a gente pode ter a variação de poupança. Quando foi lançada essa modalidade, ela foi feita pelo Banco Itaú. O Banco Itaú, nesse momento, naquele momento de mercado, foi mais ou menos durante a pandemia, no ano de 2020, ele lançou a modalidade de poupança, novidade no mercado, e naquela época a gente tinha uma taxa Selic mais baixa, uma inflação mais baixa, e a totalidade dessa taxa de juros naquele momento dava em torno de 5,39 ao ano, a totalidade, juros fixo mais poupança. E hoje o cenário já é bem diferente. Então, pessoal, do que é composto a poupança, tá? Qual é a taxa da poupança? Qual é o rendimento ou o que é cobrado nos juros atrelado à poupança? A poupança, ela é 70% da nossa taxa Selic, limitada a 6,17, tá? Então esse é um ponto muito importante. Ele existe uma trava, uma limitação, tá? Então isso traz um pouco mais de segurança dentro dessa modalidade. Porém, vamos supor, naquela época quando ele foi lançado, para vocês terem uma ideia, a taxa de juros ela era 3,99 ao ano, mais TR, né, e mais poupança. Como a taxa Selic estava em 2% naquela época, 70% de 2, 1,4. Então a gente tinha uma taxa de 3,99 mais 1,4. Então totalizava naquela época mais ou menos em torno de 5,39% ao ano, né? E foi realmente um produto que muita gente acabou aderindo, mas logo em seguida, claro, vieram as inflações e a gente teve que aumentar a taxa Selic dentro do nosso país e automaticamente mudou a nossa poupança, que hoje está no teto e no limite de 6,17. Então, para quem tinha aquele contrato de 3,99 mais 1,4, né, totalizando 5,39, hoje tem a taxa de 3,99 fixa, mais
a taxa de 6,17, ou seja, hoje já representa uma taxa de juros de mais ou menos 10,16% ao ano. Então imagina, quem contratou tinha uma taxa de 5,39 e hoje paga em torno de 10,16. E tem, claro, a sua prestação bem mais alta do que iniciou, tá? E acabou, na verdade, prejudicando a muita gente que não contava com esse aumento de parcela, repentino e tão rápido. Mas pessoal, visualizem na tela. Então a gente tem 4,49, essa é mais ou menos a taxa praticada atualmente, mais poupança, que é o 6,17, mais TR. Poupança, 70% da nossa taxa Selic, então 13,75 a taxa atual, o limitado a 6,17. O que vai acontecer com esses contratos, pessoal, quando a nossa taxa Selic começar a reduzir, né? Então vamos supor que o Banco Central, né, e o governo conseguem controlar a inflação, a gente tem uma redução da taxa Selic, automaticamente a gente tem redução de poupança, então você pode ter um contrato que hoje está em 10,16, mas que daqui a pouco pode reduzir para 9, para 8, para 7, ele vai ser um contrato mais volátil, ele vai seguir mais ou menos a inflação, sempre, claro, com aquele nosso limitador aí de poupança, tá? Então, hoje, como eu coloquei abaixo, o cliente que contratou em 3,99 está com 10,16, o cliente que contratou a 4, por exemplo, e 49, ele vai ter mais ou menos hoje uma taxa de 10,56 ao ano, tá? Então, como eu comentei com vocês, quando o Itaú lançou essa modalidade, a Selic estava em 2%, né? Ou seja, 1,4 de juros de poupança mais 3,99, totalizando 5,39. E naquela mesma época, a taxa de juros do banco estava sendo cobrada mais ou menos em torno de 6,9. Então você realmente tinha uma modalidade de poupança mais barata, mas com uma previsão já de aumentar. Claro que acho que ninguém imaginava que aumentaria tanto e tão rápido. Mas, nesse caso, a gente tem esse comparativo entre 5,39 e 6,17. Atualmente, como a taxa de juros subiu e a nossa taxa Selic também, as taxas praticadas já são mais altas, né? Então, por isso, hoje pratica-se mais ou menos em torno de 4,49 mais poupança. Gabriel, o que você acha que compensa mais? Eu acho que eu sou um pouco mais conservador. Eu prefiro ter uma taxa de juros, às vezes, um pouquinho mais alta, dependendo do cenário, e hoje a gente consegue visualizar que, comparando com a taxa de hoje de 10,56 e com a taxa antiga da Caixa de 8,95, eu prefiro ter, claro, o 8,95, né? Mas quem contratar poupança pode também ter uma redução, né, dessa taxa. Mas eu prefiro ser um pouco mais conservador, às vezes naquela época ter contratado uma taxa mais alta, mais uma taxa fixa, né, do que ficar à mercê de juros de poupança, por mais que a gente tenha um limitador. O nosso país é um país um pouco instável aí economicamente. Então eu sou conservador e prefiro ter uma taxa. Agora, qual vai ser o meu custo efetivo total da operação? Depende. A gente não vai conseguir saber disso nunca, porque vai depender muito da nossa inflação, vai depender muito da nossa economia e dessa variação. O crédito imobiliário é contratado normalmente num período longo. Por mais que a gente vá fazendo as amortizações e normalmente quite muito antes do prazo contratado, ainda assim, ele ainda é um contrato de crédito imobiliário longo. Então eu prefiro ser conservador e contratar o financiamento normal atrelado a TR. Fechado? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais em relação à linha de crédito atrelada à poupança, e qualquer dúvida eu fico à disposição. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para os amigos que com certeza você vai ajudá-los e muito. Ou entre em contato com os nossos consultores, nós vamos te auxiliar a escolher o melhor financiamento para você. Lembrando, o nosso trabalho não tem custo nenhum, ele é disponibilizado pelo próprio banco. O nosso objetivo é proporcionar para vocês a melhor taxa de juros em conjunto com a melhor modalidade e cuidar de toda a documentação até a finalização desse processo. Eu me chamo Gabriel Baroni, sou sócio da GM Financiamento Imobiliário há 13 anos, empresa especialista em crédito imobiliário e com mais de 10 mil contratos emitidos. Entre em contato conosco